Olá, você que nos ouve, olá, você que nos assiste. Eu sou a Deise Feitosa e estou aqui com você hoje para apresentar o SETcast junto com o meu amigo Bruno Martins, direto do Rio de Janeiro. Bruno! Olá, Daisy. Estamos aqui para a gravação de mais um setcast e vai ser ótimo. Muito bem, só lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão brasileiro. Participou, por exemplo, da definição do modelo da TV digital brasileira. E agora também participa dos trabalhos voltados à TV 3.0. Bruno? Bom, Daisy, e um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E com o setcast estamos aqui com um espaço que abre a possibilidade de conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, sociedade, mas também de muitos outros. E, bom, vamos dar as boas-vindas para Diana Rodrigues, que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no SETcast. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigada, Deise. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir aqui hoje, muitas dúvidas para tirar, muitas coisas para trocar. Cada um tem uma formação e um interesse diferente, assim, mas acho que entender um pouquinho mais do mundo como ele é hoje, né, é uma coisa que trouxe a gente aqui. E eu estou muito animada de poder contribuir um pouquinho, tenho certeza que eu vou aprender bastante também, mas, enfim, é isso. A gente vai com certeza trocar muito. Muito bem, é isso aí. Aqui é um espaço de troca, né, Bruno? É um espaço exatamente de construção do conhecimento nesse amplo ecossistema aí da tecnologia, do audiovisual, do mundo, enfim. E a gente, né, você é cientista social formada pela FGV, não é isso? E também estudante de Relações Internacionais na UFRJ. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre quem que é a Diana? Então, acho que uma coisa importante para começar assim é que eu me formei bem recentemente na FGV ano passado, então durante os últimos 4 anos eu fiz 2 faculdades. Isso é uma coisa que eu já costumo. Antes eu me apresentava assim, né? Agora, como só tem uma, não falo mais isso, mas sempre deixava as pessoas em choque um pouco. E eu acho que isso diz muito sobre quem eu sou, assim, uma pessoa que não consegue ficar parada, que tem muito interesse, muita curiosidade de estudar, assim. Tanto que eu escolhi 2 formações que se complementam, mas elas também têm suas particularidades. E a verdade é que eu fui fazer 2 porque eu não quis escolher uma só, eu não queria abrir mão. Eu achava que dava para conciliar e eu falei, eu acho que vai me agregar muito e eu quero fazer isso, quero topar esse desafio. E, enfim, curti muito a experiência. Agora estou terminando a FRJ, ano que vem é meu último ano. E esse ano passei o início do ano estudando intercâmbio na França, então acho que dá para ver que eu gosto bastante de estudar, assim, de pesquisar. Eu até falo um pouquinho sobre isso no meu TCC. E isso diz bastante de quem eu sou, assim, também de ser uma pessoa curiosa, muito interessada, que não consegue ficar parada. E se tiver uma coisa mais pessoal, assim, fora do mundo acadêmico profissional, eu gosto de correr. Semana passada eu completei minha primeira meia maratona, então estou bem feliz com isso também. Que E é legal para maravilha, hein? sim. Então acho que é legal assim para conhecer um pouquinho, saber que tem esse lado de ficar sentado no computador o dia inteiro estudando, trabalhando, mas quando dá, eu, enfim, sendo do Rio, né, não dá para não querer ir na praia, dar uma corrida vendo Cristo, assim, tem. Eu sou muito apaixonada pela minha cidade e correr foi um jeito que eu encontrei de estar sempre em contato aqui com o Rio, assim, mesmo na rotina super corrida de trabalho, faculdade, 2 faculdades, enfim. Muito bem. Bacana, Diana. Eu sou do Rio aqui, então posso reforçar aí
a sua, a sua fala, né? O Rio realmente tem várias belezas naturais, né? Bom, conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia da sua dissertação ali do seu TCC, né? Você falou sobre o Casimiro, o título do seu TCC é E meteu essa, o fenômeno Casimiro e as redes em torno do Rio do entretenimento, né? É um tema e um título um pouco diferente do que se esperaria ali de um documento mais formal, né? Conta pra gente um pouco como que surgiu essa ideia. Aliás, eu acho que só queria ressaltar, é muito mais do que um TCC. É um TCC, mas para mim tá mais a nível de dissertação mesmo, por isso que o Bruno até falou de dissertação de mestrado, porque realmente é um trabalho bem aprofundado, uma pesquisa científica muito bem feita. Obrigada. Então, é engraçado assim essa história, eu até conto isso no meio do trabalho, acho que por isso que ele é grande, inclusive, porque eu fui contando todo o processo de como eu cheguei nesse tema, porque realmente é bem inesperado, né? Mas a primeira vez que eu tive contato com o Casimiro foi em 2020, era assim, auge da pandemia, e o meu namorado me mandou um vídeo dele e falou, tipo assim, pô, esse vídeo é muito engraçado, você precisa assistir. E eu sou uma pessoa que não consome conteúdo de YouTube. Então já é engraçado que eu tenha feito um TCC sobre isso, que eu passava meses e meses vendo YouTube, sendo que antes do TCC eu não fazia isso. E aí eu nem dei muita bola pro que ele falou, assim, tipo, ele me manda vários vídeos e a maioria eu confesso que eu não assisto. Mas aí esse eu falei, vou ver aqui, tipo, pô, agosto de 2020, não tinha nada pra fazer, assim. E aí achei legal, mas nada demais, assim, meu namorado continuou acompanhando e eu, enfim, fiquei um tempão sem voltar no tema. Mas eu fui percebendo, assim, ao longo de 2021 que, tipo, algumas pessoas começaram a falar sobre o Casimiro, tipo, amigas minhas, virou trend no TikTok, coisas que, assim, eu não esperava furar a bolha, assim, porque quando eu conheci o Casimiro ele falava muito de futebol. E aí, quando eu comecei a ver que pessoas que não tinham nada a ver com futebol estavam falando sobre ele, eu achei interessante. Mas, assim, interessante do tipo, tem um monte de coisa interessante acontecendo, sabe? E aí, em 2022, no início do ano, eu comecei as aulas, assim, em fevereiro. E aí veio aquilo, assim, matéria de TCC1 e precisa ter um tema. E, tipo, eu precisava ter um tema de TCC definido em fevereiro. E aí eu falei, bom, ferrou, assim, eu não tenho ideia do que eu quero fazer. Na verdade, o problema era que eu tinha ideias demais, assim, eu gostava de tudo, queria estudar várias coisas. E aí eu tava falando sobre isso com ele, assim, com o meu namorado, e aí ele falou, por que você não faz um TCC sobre o Casimiro? Aí eu ri, assim, eu falei, não, gente, não existe isso, assim, tipo, chegar na faculdade e falar assim, o meu TCC vai ser ficar vendo vídeo no YouTube. Uma Não vai cientista acontecer. social se formar estudando Casimiro. Como pode, né? Pois é, eu falei assim, não, tem que ser uma coisa, uma teoria, uma pesquisa, uma coisa mais assim, né, que a gente espera, realmente. Mas tudo acontece por um motivo, né? E teve um dia que eu tava no Instagram, assim, e eu sigo algumas pessoas lá da FGV, inclusive uma professora minha, que ela publica vários conteúdos interessantes, assim, nas redes sociais. E aí ela postou um story assistindo um vídeo do Casimiro. E ela falou, tipo, nossa, eu adoro ele. Aí eu falei, bom, se eu tenho uma professora que assiste ele, que consome esse conteúdo, talvez isso possa virar um TCC, sim. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, assim, meio como quem não quer nada, falando, tipo, eu queria conversar com você, meu último ano da faculdade, eu tô com umas ideias aqui de TCC, não falei que era sobre o Casimiro. E aí a gente, enfim, conversou e aí ela amou a ideia, ela falou, isso é genial, assim, tem tudo a ver, tipo, é fora da caixinha, mas é isso mesmo, assim, é para isso que você veio fazer ciências sociais, né, pra gente estudar fenômenos, assim, estudar o mundo, o que está acontecendo hoje, e se você acha que isso te interessa, vai fundo, eu super vou topar te orientar, então fui muito bem recebida, assim, por ela. E aí começou essa missão, assim, foi quase um ano fazendo esse trabalho, até por isso que ele ficou meio grande, assim. Só que também preciso ser sincera, né? Se tiver algum universitário aqui me ouvindo,
Gente, foi um ano fazendo, mas não foi um ano fazendo, né? Eu vou dizer que eu escrevi 80% desse TCC no último mês e meio que eu tinha para entregar. Eu, assim, comecei a prestar muito mais atenção no tema desde março, que foi quando eu defini que ia ser isso. Mas era tipo assim, vou começando a acompanhar mais ele, nem seguia ele nas redes sociais, assim, então fui começando isso, mas sempre com aquela ideia, vou ter muito tempo, vou ter muito tempo, vou ter muito tempo. Nunca é tempo suficiente para fazer tudo que a gente quer, né? Mas eu acho que deu certo esse resultado final. Sim, aliás, né, o Casimiro é um fenômeno social, né? Então tudo a ver aí com a sua formação, com o seu projeto, com o projeto que você escolheu para a sua pesquisa, né? Então, realmente uma escolha muito feliz. E aí, só trazendo um pouco, né, da pergunta do Bruno, conta pra gente então, né? Como é que se dá a construção desse fenômeno, né? Porque você foi fundo na história dele para entender, né, como é que ele conseguiu abarcar tantas juventudes e tantos campos aí, inclusive não só os games, e hoje é um fenômeno e amado. Temos a Cazé TV, inclusive, que tem a participação aí de personalidades, né? Então, realmente um fenômeno aí dentro, que rompe vários paradigmas aí dentro do streaming, do audiovisual brasileiro. Eu acho que isso é muito interessante porque a verdade é que não tem uma resposta curta e nem uma resposta certa, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu tinha uma hipótese de que o crescimento dele estava associado à pandemia, que, tipo, talvez se a gente não tivesse passado por esse momento de isolamento social, ele não teria conseguido crescer do jeito que ele cresceu. Mas ciências sociais é aquilo, você não tem um laboratóriozinho que você pode criar, tipo, vou criar um mundo que não existe pandemia, vou botar o Casimiro ali e vou ver se ele cresce, se ele não cresce. Então eu tinha essa hipótese, mas eu sabia que eu não podia ficar fechada nela, que eu tinha que tentar entender o todo, assim, de tudo que estava relacionado. E a principal coisa que eu consegui mapear foi que ele é uma figura muito cativante, né? Ele é uma figura que cria muita proximidade, ele é muito espontâneo, ele é muito divertido, então tem muito dessa questão pessoal, assim, da pessoa dele, que fez ele crescer mais do que outros, por exemplo, mas também a gente não pode achar que isso foi totalmente sem estratégia, sem ter uma coisa pensada, assim. Conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo que tinham várias coisas que eram meio programadas, meio planejadas. Então, teve esse crescimento potencializado pelo fato dele ser uma pessoa que as pessoas gostavam, assim, aquele jeito bem carioca, bem solto, mas também tinha um planejamento por trás, assim. Quando você pega para analisar uma live dele, você vê que ela segue um roteiro que é quase o roteiro de um canal de televisão. Então, como se você tivesse os programas assim bem definidos, tipo, essa hora tem isso, depois tem isso, toda uma sequência. E também os cortes, né? Para quem não assiste a live, os cortes que são os vídeos publicados no YouTube, eles têm uma ordem assim para serem publicados. Então, tipo, o primeiro vídeo que é publicado no dia é o vídeo sobre futebol, porque o pessoal foi dormir com o resultado do jogo, acordou e quer ver ele falando sobre isso, quer ver os melhores momentos, quer interagir sobre isso. E aí vai passando o dia e aí os outros conteúdos vão sendo publicados. Então, tipo, na hora do almoço sempre tem um conteúdo relacionado à comida. E aí você vai percebendo isso, assim, que é uma coisa que foi acontecendo de uma forma natural para quem vê de fora, porque você não percebe tanto isso, né? Não é uma coisa que parece forçada, mas não significa que não tem uma estratégia por trás, sabe? Então acho que é interessante ver isso, assim, porque eu vi ao longo da minha pesquisa, né, eu vi muita gente falando sobre como isso foi um movimento espontâneo. E de fato foi, assim, mas não 100%, sabe? Eu acho que é importante a gente, conforme eu fui estudando, eu vi que tiveram esses fatores, assim. E aí eu acho que o que a gente tem hoje com a Cazé TV é um passo além. É o fato dele ter pegado essa figura dele que foi tão querida, assim, e ficou tão conhecida, e aí conseguiu colocar isso num nível acima, que foi, pô, eu falo sobre esporte, as pessoas gostam disso, por que eu não posso levar esse conteúdo de esporte, assim, o original para esse público? E aí para chegar cada vez mais em outros públicos. Então, não é só futebol, não é só um diálogo mais com um nicho específico, porque
Antes era assim, eram os vascaínos, e aí depois foi ampliando para o pessoal do Rio, e aí foi crescendo, foi crescendo. E hoje em dia ele acabou de transmitir os Jogos Pan-Americanos inteiros, assim. E aí você vê que é um negócio completamente surreal, assim, que começou com a figura dele e hoje em dia já está muito além, né? Então acho que tem um pouco esses dois fatores, tipo, não dá para ignorar que a personalidade dele e o jeito dele fizeram a diferença, mas também não dá para acreditar que foi só isso e que, tipo, ele deu sorte, sabe? Tipo, qualquer um poderia ter tido a mesma sorte. Não, não é bem assim. De certa maneira, ele, né, acho que a partir de tudo que é aquilo que você fala e aquilo que a gente acompanha, ele quebra paradigmas e ele constrói novos tempos aí no âmbito aí do audiovisual, das transmissões, né? Então, ele traz um novo modelo de fazer, né, narração de jogos, né, de se relacionar com temas e a linguagem também. Inclusive, falando em linguagem, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os bordões do Casimiro, né? Que também você foi estudar os bordões dele, assim. Isso foi programado também ou foi acontecendo? Eu já tinha um pouco de interesse nisso porque tem a questão da comunicação, né? E aí eu sentia que uma das grandes formas dele se comunicar com o público era através desses bordões. E os bordões foram a primeira coisa que eu senti que estourou a bolha, assim. Que eu vi pessoas começando a usar esses bordões, pessoas que não necessariamente assistiam os vídeos dele, ou às vezes nem sabiam de onde tinham visto, de onde tinha vindo isso, mas estavam me mandando figurinha no WhatsApp, tipo assim, meteu essa, ou muito forte. E eu falei assim, cara, como é que isso transbordou, assim, para fora dele? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre linguagem, de fato, e aí fui tentar entender de onde tinham vindo esses bordões, que, por exemplo, o muito forte é uma coisa que, tem gente no Rio que fala isso, mas o meteu essa, veio dele, não veio, e aí o jeito que ele fala também. E aí os bordões eles começaram a transbordar, né? Não só no meu cotidiano, mas tipo, virou dublagem de filme, incorporou o bordão. Então você vê que é uma coisa que vai crescendo, assim. E eu achei que era muito importante tentar ver isso, porque era uma forma de pegar essas expressões assim que ele usa e entender como que ele estava chegando em pessoas que nem sabiam quem ele era, mas estavam falando que nem ele, sabe? E isso eu acho que é um fenômeno social assim incrível, porque você vê uma gama de pessoas que nunca nem tiveram contato com o Casimiro reproduzindo esses conteúdos, assim. Acho que também tem uma coisa que ficou muito famosa, que foi quando ele fez um vídeo reagindo sobre os Pokémons, e aí ele classificava os Pokémons do jeito dele, né? Falando tipo assim, esse daqui é Elite, esse daqui é inútil. E aí esse da Elite ficou muito conhecido, né? Mas o vídeo em si, ele repete várias e várias frases, e aí alguém pegou esse áudio, botou no TikTok e aí começou a falar sobre, tipo assim, time de futebol. Aí outra pessoa pegou o mesmo áudio e falava sobre comida. E aí quando eu fui ver, tipo assim, isso era um áudio que tava super tendência no TikTok. Pessoas de todos os lugares, assim, usando isso para tratar dos seus temas, assim. E, e é muito curioso, né? Porque ele virou praticamente um meme e muita gente não tem ideia do que está por trás. E isso mostra muito essa difusão dele, que tem esse lado bastante orgânico, né? E eu acho que é muito interessante também porque a gente, como tem a conexão entre os diferentes meios audiovisuais. Porque foi uma coisa que ele falou numa live, virou um corte no YouTube. Esse corte no YouTube foi editado para virar um áudio no TikTok. Algumas frases viraram figurinha no WhatsApp. E aí do nada estava todo mundo falando que isso era elite, que não sei o quê. Então acho que é muito interessante assim a gente pegar esse dialeto assim que tem até gente que chama de dialeto do Casimiro, né? Que é o jeito que ele se refere às coisas, e aí tem toda uma forma de tentar entender até que ponto isso está relacionado com o carioquês, assim, então, tipo, coisas que os cariocas falam muito, tipo, ele fala muito palavrão.
Isso é uma coisa que a gente aqui no Rio usa bastante, né? Mas tem coisas que são dele, ou ele vai misturando, assim. Então acho muito interessante de ver isso também, sabe? Como que isso transbordou para fora dele, assim. Tipo, não necessariamente é ele, sabe? Já virou uma forma de se comunicar na internet, simplesmente. E pegando esse gancho, como que as marcas elas estão enxergando a parar o fenômeno que é o Casimiro, né? Como que as marcas estão se associando ali ao Casimiro nessas transmissões esportivas? Isso é uma coisa muito interessante, assim, de ver, porque é esperado, né, hoje em dia, assim, quando você começa a ter algum tipo de sucesso nas redes sociais, o mais comum é que marcas e empresas comecem a procurar para fazer parceria, fazer essas coisas. E o Casimiro, ele sempre foi uma pessoa mais reservada em relação a isso, né? No sentido de que ele não tem esse perfil comercial, por assim dizer. Então, tipo, você não vai ver ele fazendo publi, você não vai ver ele recebendo produto e compartilhando nos stories. Ele não faz muito esse estilo, né? Mas acho que chega um momento que é inevitável, assim, mas eu sinto que ele conseguiu alinhar bem isso com o propósito dele, né? Principalmente quando chegou a Casa TV, e ano passado eu falo especificamente da transmissão da Copa do Mundo, né? Que eu acompanhei bem de perto. Primeiro que ele tinha uma empresa por trás dele, que era a Live Mode, então para fazer essa ponte, fazer essas parcerias. E quando você assistia uma transmissão, você via que essas publis, essas marcas, elas apareciam de uma forma que era natural, assim, porque ele sempre deu a opinião dele sobre as coisas, ele sempre falou, tipo, ele sempre falou sobre como ele gostava do McDonald's, porque tem um McDonald's na esquina da casa dele, da antiga casa dele, né, que é a casa dos pais. E aí você vê que o McDonald's foi fazer uma parceria com ele, e aí no estúdio da Casé TV, durante a transmissão da Copa, tinha o símbolozinho do McDonald's, e volta e meia eles comiam o McDonald's durante as transmissões. Então acho que é importante entender que ele teve um pouco esse movimento de trazer marcas que faziam sentido, assim, e alinhar com o que ele estava mostrando, né? Tipo, parceria com o iFood. Tem muito de, tipo assim, eles estão lá na transmissão conversando, e aí chega comida, eles precisam comer, como você pediria comida em casa também. Eles estão ali entre amigos conversando, entre um jogo e outro, e eles pediram iFood, que é uma coisa que, enfim, hoje em dia quase todo mundo faz. Quando tá, assim, com os amigos, você fala assim, o que a gente vai fazer? Vamos pedir uma comida, vamos assistir alguma coisa aqui. Então, acho interessante isso, assim. Foram vários parceiros, né? Eu falei do McDonald's, do iFood, mas teve Nubank, Coca-Cola, Estrela Bet, Rixona, e isso foi crescendo e crescendo, mas eu sinto que ele conseguiu se manter fiel a não ser mais uma personalidade da internet que, tipo, todo dia tá postando uma publi, e aí você satura o seu público com isso, sabe? Eu sinto que ele se manteve bem alinhado, assim, tanto que as parcerias fazem sentido quando você olha, assim, são coisas que são muito personalizadas, sabe? E eu acho que isso remete muito a como ele é de forma geral, assim. Antes mesmo da Copa, antes mesmo da Casé TV, ele já tinha tido algumas parcerias, assim, né? Tipo, algumas mais diretas, outras não. Teve uma ação que ele fez com a Heinz, que basicamente ele fez uma live com um chefe que customizou alguns hambúrgueres que ele criou com os espectadores durante a live. E a Heinz decidiu que ia, tipo, vender esses hambúrgueres durante um final de semana, assim, criou um food truck, e aí o food truck era todo cheio dos bordões, o nome dos hambúrgueres também, um dos hambúrgueres era o Muito Forte, o outro era o X-Nerdola. Então a marca tava lá, porque, enfim, era um stand da Heinz, o ketchup, a mostarda, a maionese, tudo da Heinz,
Mas a proposta era, a Heinz e o Casimiro criaram esses produtos para vocês. E o nome da ação era O React Virou Burger. Então, tipo, não tinha uma associação direta com a marca, mas sim com essa ideia de que tinha sido uma coisa construída ali, né, nesse mundo virtual do streaming e que extrapolou isso, assim. Então, acho que é uma forma da gente ver que ele teve esse tipo de contato já por conta própria, né? Ele já foi sendo notado, principalmente no mundo audiovisual, que eu falei de terem pegado um bordão dele e colocado na dublagem de um filme. Foi o filme do Buzz Lightyear, que saiu ano passado. O pessoal do filme do Jurassic Park também mandou uma caixa para ele, assim, de presente, e ele reagiu abrindo. Então ele já tinha um pouco essa conexão mais com o mundo audiovisual, mas como ele sempre foi uma pessoa que falou muito do cotidiano dele, muito das coisas que ele gostava, muito do que ele consumia, assim, foi natural que as marcas que ele mencionava procurassem ele, né? E eu acho que isso foi feito de uma forma que fez bastante sentido, assim, e contribui um pouco para essa ideia, essa impressão que a gente normalmente tem de que foi tudo muito orgânico, né? Porque ele não está fazendo propaganda aí de, sei lá, de uma marca que não tem nada a ver com ele, sabe? Ele fala as coisas que ele pensa e isso foi alinhando ali com o lado comercial. Legal. Você chegou a entrevistar o Casimiro, a conversar com ele? Então, eu conversei com ele pelas redes sociais. Eu expliquei que eu estava fazendo esse TCC e que eu queria entrevistar ele. Era o meu plano inicial. Mas, enfim, entrevistar alguém no âmbito de uma pesquisa acadêmica tem todo um processo de ética por trás, né? Você tem que ter toda uma aprovação. Eu tive que submeter um formulário pedindo isso, e todo esse trâmite foi levando um tempo. Então, eu nunca coloquei isso como minha prioridade, no sentido de que eu sabia que a minha pesquisa não podia depender disso. Eu tinha muitos insumos, muitas coisas que eu podia analisar, que eu podia estudar, e conversar com ele seria muito bom, mas não era a base do trabalho, né? Então eu fui atrás disso, óbvio, foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar assim, não, eu preciso dar um jeito de falar com ele. Mas ele já tinha dado 2 entrevistas e eu me apoiei bastante nesses materiais. Eu cheguei a conversar com ele e a gente, assim, ele topou conversar comigo, mas conciliar a agenda foi difícil porque quanto mais tempo passava, mais famoso ele ia ficando, mais coisas ele ia fazendo e também eu, com os prazos do TCC eu tinha que escolher as coisas que eu queria focar, né? Porque eu também queria fazer uma pesquisa com o público, eu não queria falar só dele, né? Eu queria ver o que as pessoas pensavam dele, porque eu acho que tipo esse era um dos meus principais papéis enquanto pesquisadora. Porque assim, entrevistar ele, gente, ele é famoso, ele vai dar uma entrevista em algum momento, enfim, isso vai acontecer. Agora, você ir atrás de 700 pessoas, que foi o número de pessoas mais ou menos que eu consegui atingir com a minha pesquisa, e perguntar para elas o que elas pensam dele, isso é uma coisa muito valiosa, sabe? Então eu decidi focar um pouco nisso. Mas eu conversei com ele, então, tipo, ele sabia que a pesquisa estava acontecendo, ele foi super solícito, assim, abraçou o projeto, e no final eu consegui entregar a dissertação para ele. No penúltimo dia da Copa do Mundo, eu fui lá na Casa TV, no estúdio, e aí, no intervalo das transmissões, eu falei com ele, tipo, imprimi a tese, gastei um pouquinho de dinheiro, porque eram, como você falou, 190 páginas. Levei para ele e foi, tipo, incrível, assim, porque foi realmente o fechamento de um ciclo. Ele falou, tipo, caramba, eu confesso que nem, tipo, tinha certeza, assim, que você ia levar isso pra frente, sabe? Que isso ia, de fato, sair, assim, porque, pô, a quantidade de mensagem que ele deve receber de gente falando que quer fazer isso, quer fazer aquilo com ele, né? Mas, enfim, foi muito legal poder entregar isso para ele. E aí o pessoal da Live Mode, né, que é a empresa que agora agencia ele, ficou super interessado também no trabalho. Eu mandei o trabalho por e-mail para eles. Então foi muito legal, assim, que apesar de eu não ter a entrevista minha com ele no trabalho, tem tudo isso por trás, assim. Eu acho que já foi, tipo, muito, muito valioso. Com certeza. Inclusive, né, você faz uma análise
qualitativa muito profunda, né? Como você falou aí, entrevistou aí nas margens aí de 600 pessoas. Conta o que te surpreendeu nessa conversa, nessa escuta que você fez com essas pessoas, assim, o que ficou mais marcante? Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi entender que foi a percepção, assim, realmente de que ele estava furando a bolha, assim. Que as pessoas já estavam consumindo o conteúdo dele por motivos muito variados. Já ia muito, muito, muito além do futebol, que era o que tinha começado, assim. Tiveram algumas coisas que não me surpreenderam tanto, que foram mais óbvias, que era tipo assim, o fato do carisma dele, da personalidade dele ser uma pessoa engraçada, divertida, que tem humor. Isso foi interessante, assim, de ver que se confirmou, né, que realmente as pessoas gostam dele por isso. Mas eu acho que quando a gente pensa no todo, assim, e a gente vê realmente, assim, que ele construiu uma coisa que atinge muita gente. E as pessoas acham isso muito positivo. Então, o fato dele ter uma variedade de assuntos, porque assim, ele é engraçado, ele é divertido, mas ele tem um conteúdo que é muito diverso, ele trata temáticas muito diferentes. Também ele tem um formato de conversar, assim, de dialogar que faz a diferença na forma como esse conteúdo é passado. Então, além dele ter o conteúdo, tem isso. Então, assim, é um vídeo que você, para quem não acompanha a live, né? Porque a maioria das pessoas não acompanha a live, assiste os cortes. A pessoa fala assim, é um vídeo que eu quero ver com um amigo meu. Então, tipo assim, vira um assunto entre duas pessoas que estão fora desse mundo virtual e estão interagindo com a pessoa que está nesse mundo virtual e interagindo entre si, sabe? Eu acho que isso foi bem interessante. E também toda uma questão de que, além dele ter essa personalidade que é muito divertida, muito interessante, carismática, ele é uma pessoa que gera identificação e que ele é considerado uma pessoa acessível, uma pessoa com opiniões sensatas, que hoje em dia isso, enfim, é cada vez mais importante, né, nas redes sociais, quando a gente pensa em influenciadores, em como tem essa relação com o público, assim. Então você vê que ele é uma pessoa que as pessoas viravam para mim e falavam, cara, o humor dele não agride ninguém. Ele me faz rir por horas e ele não tá se envolvendo em polêmica, ele não tá falando besteira. Eu me identifico com ele, eu acho que ele é muito acessível, muito relatable. Ele é uma pessoa, assim, gente como a gente. Tipo, as pessoas me falavam isso. Porque ele fala do dia a dia dele, né? Da vida dele aqui no Rio de Janeiro, assim, você fala, tipo, parece um amigo meu, assim, leva esporro da namorada, quer comer hambúrguer no final de semana, briga com os pais porque foi dormir tarde, gosta de ver futebol, gosta de jogar, tipo, é um amigo, assim, que acho que quase todo mundo deve ter um amigo assim. Então também esse lado de que ele parece de fato um amigo, assim, e ele consegue transmitir isso muito bem. Então as pessoas sentem que ele é realmente esse amigo, assim, é uma pessoa que se você encontra na rua, você sempre você poderia conversar, assim, que seria super leve, super divertido, que ele ia ser... Que é isso, assim, ele é uma pessoa autêntica, uma pessoa sincera. Então, acho que o que me surpreendeu um pouco foi isso, assim, porque foi uma percepção que você até poderia esperar, tipo, quando você olha um pouco a figura dele, mas eu não esperava que fosse vir de tantas pessoas diferentes, assim. Eu tive pessoas de diversas faixas etárias, de diversos estados do Brasil, até pessoas de fora respondendo. E também um pouco essa ideia de que como que as pessoas chegaram nele, né? Então, tipo, teve o pessoal que veio do início, do futebol, mas isso não é o público total dele agora, hoje é só uma parcela do público, né, que veio desse começo, assim, por assim dizer. E aí você vê que hoje em dia a maioria das pessoas conheceu ele porque alguém indicou o vídeo. E a pessoa, tipo, viu e gostou e resolveu acompanhar por conta própria, sabe? Então acho que é bem interessante isso, assim.
E quando você vê das pessoas que assistem os vídeos dele, a maioria das pessoas vê com muita frequência. Então, tipo, ele tem essa... Ele consegue realmente prender as pessoas, assim. Eu acho que isso é bem interessante, porque a gente vê, tipo assim, tá bom, ele tem muitos fãs, tem muitos views, tem muita gente que acompanha, muitos seguidores, não sei o quê. Mas quando você olha no nível micro, você vê que, tipo assim, cada um desses seguidores acha que o Casemiro é amigo dele, ou, tipo assim, acha que poderia sentar no bar, conversar com o Casemiro e ter uma ótima conversa, seja sobre futebol, seja sobre BBB, seja sobre um cara que frita frango assado no Alasca, que é um vídeo desse tipo que ele assiste, assim. E você vê que todo mundo sente essa facilidade de se conectar com ele, sabe? E isso foi bem surpreendente, porque eu achava que ia ter muita gente que ia me falar, tipo assim, eu vejo, mas é meio tipo vídeo de fundo, assim. Todo mundo tava. Comecei a assistir porque tava todo mundo assistindo, mas parei de assistir. Mas não, quando você vê, tipo assim, o, dentre as pessoas que eu falei, o conteúdo mais consumido era vídeo de comida. Não era futebol, não era as lives, era vídeo de comida. E aí depois, tipo assim, ele Curioso, reagiu curioso. Só muito, né? mostra exatamente, né, o quanto que ele desenvolveu uma proximidade com o público e uma confidencialidade, enfim. Essa Sim. ideia de criar a comunidade, né? Ele criou uma comunidade muito forte que se engaja muito ali com o conteúdo dele, né? Acho que essa é uma das tendências, né? Inclusive de marcas, inclusive de cada vez mais criar comunidades, né? E falar com a sua comunidade ali, né? E Bom, deixa eu é um pegar esse modelo de gancho. sucesso, né, Bruno? Na verdade, é um modelo de Sim, sucesso aí para muitos outros aí que queiram também sim, encampar aí sim, nesse mundo. tem muita. Eu tenho estudado um pouco sobre marketing nas últimas semanas e eu tenho visto muito isso. Assim, o marketing hoje tem que ser diferente do marketing do passado, que era uma propaganda lá te interrompendo, é, te impedindo de assistir o seu conteúdo. Né? Cada vez mais o marketing quer ser aquela coisa que tá ali, né? E você quase não percebe, como a Diana citou ali, o caso ali da Heinz, do McDonald's, né? E você vai tendo relação com aquela marca por causa dessa questão da comunidade ali que você criando daquele conteúdo, né? Então isso é muito interessante, esse fenômeno, né? E, bom, só queria pegar esse gancho aqui da minha fala para fazer uma pergunta em relação a essa questão das transmissões esportivas, né? Tradicionalmente, eu trabalho aqui numa empresa de televisão e as esportivas, principalmente Olimpíadas, Copa do Mundo, todo mundo sentava ali na frente da TV para assistir. É muito tradicional isso aqui no nosso país, né? E eu diria até no mundo. E agora, talvez tenha surpreendido muita gente que no ano passado o Cazé transmitiu a Copa do Mundo, né? E vai transmitir o PAN esse ano e vai Com um transmitir cada vez timaço, mais. inclusive, né? Um timaço de Exatamente, comentaristas e pessoas, jornalistas. Fernanda Gentil e outras pessoas, né? No PAN desse ano, por exemplo. Como que você vê esse cenário? Assim, as pessoas elas têm preferido consumir esses eventos esportivos que, em geral, as pessoas sentavam na frente da TV para assistir ali uma emissora de TV. Só que elas estão assistindo agora na internet. Como é que é isso? Assim? Como é que é essa mudança de paradigma? Eu acho que o caso dele tem muito a ver com a personalidade. Então, tipo assim, ele trouxe as pessoas que já gostavam dele e aí falaram, tipo assim, ele vai transmitir a Copa, então vou ver com ele, assim. E tem muito essa ideia de ser uma coisa que é muito leve e gera muita proximidade, gera muita interação. Que hoje em dia a gente vê nas grandes redes de televisão, assim, que você tem uma forma de interação com o público que é tipo assim, poste sua opinião no Twitter com essa hashtag, com a hashtag do programa, que aí tipo o seu nome vai aparecer aqui. Então tem esse tipo de ponte, mas é muito diferente do que você ter alguém ali que tá sentado num sofá, que nem você tá,
e que xinga os jogadores que nem você xingaria e que fala do jeito que você falaria com seus amigos e que no intervalo vai pedir uma comida porque tá morrendo de fome, porque tá vendo jogo atrás de jogo, porque a rotina de Copa é assim. Então acho que é uma tendência assim, né, que as coisas fiquem cada vez mais virtuais nesse mundo digital, né? Porque é muito, primeiro que é muito fácil, tipo, agora durante o PAN. Eu via no Instagram, assim, um atleta que eu gosto, que vai jogar hoje, eu falo, tipo assim, como é que eu vou acompanhar? E aí eu, tipo, pegava meu celular, abria o YouTube e tava lá. Fácil, assim, tipo, você não precisa estar num lugar que tem televisão, você não precisa ligar a sua televisão, você não precisa fazer esse trâmite, assim, que antes a gente fazia. Então, tem essa coisa da praticidade que, assim, pro bem e pro mal, é uma coisa que cada vez mais a gente busca, né, na nossa sociedade hoje. A gente quer as coisas rápidas, a gente quer as coisas fáceis, a gente não quer esperar, assim, tipo, só o tempo que a televisão leva para ligar, você já cansou. Você, tipo, no seu celular, você só, tipo, fechou o Instagram, abriu o YouTube e tá ali, tá assistindo. Acho que tem um pouco disso. Tem essa questão da pessoa dele, né, que ele acabou... Hoje em dia a Casa TV já tá muito maior do que isso, mas ela começou por causa dele, né? Que ele começou a transmitir alguns jogos, que ele fez uma parceria com o Atlético para transmitir no próprio canal dele. E aí o pessoal adorou, e aí ele conseguiu algum tipo de liberação dos direitos das Olimpíadas para que alguns vídeos que ele fazia react ficassem disponíveis no YouTube. E as pessoas foram vendo, tipo assim, pô, ele é uma pessoa que fala o que pensa, que tem um pouco a ver com isso, né? É como se eu estivesse falando com um amigo meu. Se eu sentasse para assistir um jogo com um amigo meu, ele falaria a mesma coisa. Então, tipo assim, tem esse fator da proximidade e também tem todo esse fator de... Obviamente foi uma coisa que foi muito bem pensada, muito bem construída, né? Vendo basicamente esses gargalos de hoje em dia. Tipo, com a pandemia as pessoas ficaram muito carentes desse tipo de interação, de sentir essa atenção, essa dedicação, assim, essa proximidade. Então você vê alguém que tá, tipo assim, transmitindo um jogo da Copa do Mundo, que é uma coisa grande, mas essa pessoa tá tomando um milkshake e tá falando sobre os jogadores da mesma forma que você fala, isso é diferente, sabe? Não é você ligar a televisão e aí ter um narrador que vai comentar sobre a qualidade técnica dos jogadores, trazer estatísticas, que isso é interessante para uma parte do público, sabe? Agora, você ter isso de que eles fazem, né, de trazer várias pessoas e de ter sempre essa interação e de você garantir que as pessoas vão estar sempre juntas ali e elas também sentirem isso, elas sentirem que elas fazem parte daquilo. Eu acho que isso é muito especial, assim, e eu acho que como isso tem sido muito bem feito, pelo menos pela Casa TV, né, e pela Live Mode, que é o caso que eu consigo falar mais, eu acho que a tendência é só aumentar, assim, a gente vai ver, viu agora no PAN e vai ver ano que vem com as Olimpíadas, vai ser um verdadeiro fenômeno, assim, você abre uma live que dura 5 horas, você passa por 6 esportes diferentes, você fala com gente que tem vários interesses, você traz os atletas, você traz essa interação, e isso é uma coisa, e é tudo ali junto ao mesmo tempo, sabe? Porque na televisão tradicional, tipo assim, você tem um jogo, aí depois você vai ter uma mesa redonda de discussão, e aí nessa mesa vai trazer algum atleta, e aí no dia seguinte tem o programa, tem a hora do programa do esporte, que aí o programa do esporte também vai falar sobre isso. Ali não, é tudo junto, misturado, e assim, só falta eles fazerem um churrasco, né? Essa é a verdade. E o resto é como é na nossa casa. Bom, eu acho que a gente tem muito, nós do mundo, do ecossistema do audiovisual, a gente tem muito o que aprender com o Casimiro, né? Com todas as propostas e essas quebras de paradigmas que ele traz e de aproximação, e estratégias de aproximação do público. E eu acho que é isso, a gente quebra um pouco essa formalidade, se a gente pode assim dizer, tradicional da linguagem do audiovisual, televisivo, ao longo do tempo, e a gente vai para uma linguagem muito próxima das pessoas, muito interessante.
Bom, Jana, a gente está se encaminhando para o final, assim, muito bom de escutar, muito bom, né, conhecer a tua pesquisa, né, a profundidade que você foi para tentar entender esse fenômeno, que é o Casimiro. No final, a gente sempre quer que o nosso convidado traga um pouquinho dele para a gente, uma dica, então a gente queria deixar também um espacinho aberto para você sugerir algum filme que você viu e que você gostou, algum livro que você esteja lendo. Não tem nada a ver com o tema, assim, mas acho que, como, assim, a ideia é a gente conhecer um pouquinho mais da gente, assim, acho que eu vou trazer o meu livro preferido e um filme que não é meu filme preferido, mas é um filme que eu falo bastante sobre, então acho que é interessante. O livro é Sombra do Vento, é um livro que se passa na Espanha durante a Guerra Civil, e eu acho que é um livro, assim, que para mim foi muito interessante, porque é um livro que fala sobre livros. E acho que isso foi muito importante, assim, quando eu comecei a escrever. E me ajudou muito a escrever, assim, meu trabalho, porque eu estava lendo um livro que era sobre o que eu estava lendo, assim. Então, acho que isso foi uma coisa que me acompanhou, assim, virou meu livro preferido de cabeceira, assim, eu recomendo para todo mundo, que ele tem, enfim, um pouquinho de tudo que a gente pode querer de um bom livro. Tem ficção, romance, história, e tem muito isso que eu tive muito um feedback assim do meu trabalho de que o meu TCC, apesar dele ser enorme, ele era muito fácil de ler e era muito gostoso de ler. E eu acho que grande parte foi por causa desse livro, então fica aí a dica, assim. E de filme, o filme é Silêncio dos Inocentes. Eu acho que ele é interessante Boa. porque dialoga um pouquinho com o que eu falei no início, que assim, eu nunca gostei muito de conteúdo no YouTube e acabei fazendo um TCC sobre isso. E eu não gosto de filmes de suspense, não gosto de filmes de terror, e esse é um dos filmes que eu mais gosto, assim. Então acho que é muito um lembrete, assim, de que a gente tem que se permitir, se conhecer, e ainda mais, enfim, nesse mundo de tecnologia, de audiovisual, que a gente tem infinitas opções o tempo todo, para a gente evitar de ficar se fechando nas caixinhas, né? Porque é muito fácil, assim, você só seguir os conteúdos que você quer, você só tá exposto àquilo que você gosta, mas a gente tem tanta variedade aí, é tão fácil chegar nisso, sabe? É tão fácil você se expor a coisas novas que, enfim, eu fico com essa dica e eu acho que é muito importante. Muito bom, muito obrigada, Diana. Eu acho que, né, é muito bom te escutar, né? Muito bom todas as contribuições que você traz. Eu já estou aqui pensando que seu trabalho pode se virar um livro. Eu não sei se você pretende, né, desembocar essa pesquisa num livro. Acho que tem tudo para isso, até para uma pesquisa até mais aprofundada sobre esse fenômeno aí dos streams, Twitch, enfim, de pessoas como Casimiro. Já estou ansiosa aqui esperando a tua próxima pesquisa. É no curso de Relações Internacionais, que, aliás, você já deve estar pensando nela, porque você tem mais um ano para terminar o curso. E, enfim, a gente espera poder ter notícias tuas. Depois você volta aqui para contar para a gente os próximos episódios aí da tua vida acadêmica. Você já tem tema, já? Já. Eu pretendo estudar o Programa Aeroespacial da Índia. Uau! Uma coisa Uau! bem diferente e que também chegou da mesma forma. O meu namorado estava ouvindo um podcast e surgiu esse tema, assim, com um entrevistado, e aí o entrevistado falou sobre isso, e aí ele falou, cara, isso daqui é muito legal. Aí eu falei, pô, é legal mesmo. E aí vai virar um TCC de novo. Esse namorado aí dá ótimas dicas. Super parceiro, aliás. Adorei. Sim. Muito bom. Bruno, foi um prazer estar aqui com você, estar aqui com a Diana, né, compartilhar esse programa, esse episódio de hoje. Foi ótimo, obrigado, Diana. Obrigado, Daisy. E a gente fica na guarda aí de mais notícias suas. É isso aí, gente. Obrigada, Diana. E lembrando que o Setcast é gravado nos estúdios da VEM TV. Tem produção executiva de Igor Moraes, direção de imagem Giovanni Fernandes, produção e coordenação Luana Bravo e Tito Liberato, e a apresentação Deise Feitosa e o meu amigo Bruno Martins, diretamente do Rio de Janeiro. Bom, foi um prazer estar com você até aqui. Continue conosco. Não, segura, porque tem mais programas bacanas, muitos convidados especiais vindo pela frente. Fique com a gente e obrigada por sua audiência no Setcast.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Jana. Tchau.